todo respeito. Glória a Deus. Tem uma palavra queimando no meu coração. Desde o dia que o pastor Leleco me passou a proposta dessa campanha, e uma palavra muito que de imediato começou a queimar no meu coração, e o Senhor me entregou algo muito especial e eu quero compartilhar com vocês. Pedi autorização à pastora, eu trouxe o cappuccino. Cadê a galera aí do cappuccino? Para quem não sabe, nós vendemos cappuccino e no final do culto vai estar ali. Se você puder, é lógico, se você puder abençoar a nossa casa, eu fico muito grata e feliz. Se não puder, não deixa de passar por nós ali, nos dá um abraço, que eu vou continuar feliz da mesma forma. Amém? Abra a tua Bíblia, por favor, querida igreja, no livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, texto muito conhecido da igreja, capítulo de número 4. Glória a Deus. Você já deu uma olhada para essa pessoa bonita de olho azul aí do teu lado? Eita aí, se deu bem, hein, que o olho dela é azul. Pode olhar, pastora Natasha, pela fé a gente enxerga. Quem olhou diz amém. Quem está aqui nessa noite acompanhado de pelo menos um membro da sua família aí, levanta a mão para eu ver. Glória a Deus, muita gente. Com muita autoridade, mesmo que não seja ninguém da sua casa que esteja ao seu lado, mas com muita autoridade de Deus, porque eu acredito que tem autoridade de Deus sobre a vida de cada pessoa aqui presente. E eu acredito que depois que a igreja acessou esse lugar, ele deixou de ser normal. Então eu creio em palavra liberada, quem crê também diz amém. Com muita autoridade de Deus, você vai dizer para ele ou para ela assim: olha, ninguém vai roubar o direito da nossa casa. Diga assim: olha, ninguém vai roubar o direito da minha casa. É hoje, é hoje, é hoje que eu tomo posse daquilo que é meu. Quem pega a palavra? Eita glória! É a proposta da noite. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Me dá um pouquinho mais de retorno, por gentileza. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Versículo de número 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Amém? Agora eu gostaria que colocasse no telão aqui, por gentileza, Salmos de número 128. Glória a Deus. 128. Você vai fazer essa leitura junto comigo. Eu vou contar até 3 e nós vamos iniciar, amém? Respeitando a pontuação para ficar bem bacana. Vamos lá, até o 3º versículo apenas. Vamos lá no 3. 1, 2, 3.
Quem pode glorificar Jesus? Quem pode glorificar Jesus? Abre a tua boca. Pode aplaudir, mas abre a boca junto. Glorifica Ele pela sua palavra. Pode tomar o teu assento. Muito obrigada a todos. Esses dias eu estava descansando na minha casa. E eu estava de forma bem aleatória mexendo no meu celular. Quando me apareceu um vídeo, não foi no Brasil, foi em algum país fora, mas aquele vídeo me chamou muita atenção. Foi quando, não sei se alguém aqui vai conseguir lembrar, talvez alguém também tenha visto. Foi quando uma mulher para a sua caminhonete num posto de gasolina para abastecer. E ela desce do carro e o frentista, então ela vai até o frentista, ela dá a volta e ela vai até o frentista. E começa a falar aqui o valor, talvez, do que deveria ser posto de combustível. Quando de repente um outro carro para na frente do carro dela. E um homem desceu abaixado daquele carro, entrou dentro da picape dela, que era um carro alto, entrou sem que ela estivesse vendo, ela estava do outro lado. E de repente aquele homem estava furtando o carro dela. Essa mulher, quando ela presenciou que alguém estava roubando o carro dela, essa mulher se transformou numa leoa. E a cena me chamou a atenção a partir desse momento, porque ela vem para frente do carro, pastora, e ela deu um salto no para-brisa da caminhonete, segurando no limpador, e ela segura ali, e o camarada está saindo com o carro e freando para que ela caísse, mas ela estava como uma leoa ali, e ela não permitiu que o moço roubasse o carro dela. Por quê? Porque dentro do carro estava o seu bebê de 9 meses. Quando eu vi esse vídeo, e quando eu comecei a entender a proposta do Espírito Santo para essa noite, quando Ele me liberou essa palavra, eu vejo essa mulher de 2 Reis como uma leoa dessa. Daquela que se põe na frente, na defesa, mas nos meus ninguém toca. Capítulo 4 do livro de 2 Reis é um texto conhecido da igreja. Por muitas vezes você já ouviu, tem convicção disso, que por muitas vezes você já ouviu inúmeras ministrações acerca dessa palavra, que com 7 versículos apenas, a Bíblia faz menção de um momento dessa família. Essa família vem atravessando uma dificuldade grande, porque o texto diz para nós que o marido, o sacerdote, o líder dessa casa morreu. Acredito eu, penso eu, porque a morte não dá avisos quando chega, quando vai chegar, então penso eu que a morte chega num momento inesperado e pegando todo mundo de surpresa. E esse homem agora morre, o provedor, o líder, o sacerdote da casa morre num momento difícil, quando deixa a família numa situação financeira um pouco complicada. E a Bíblia diz para nós que essa mulher tem uma dívida que precisava ser paga, só que ela se vê numa situação, num quadro tão difícil, e ela não consegue pagar a dívida. Tem algumas questões que o Espírito Santo me permitiu enxergar aqui, e é o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Quando eu olho para a história dessa mulher, quando eu olho para esses 7 versículos que a Bíblia nos apresenta, eu não vejo, pastora Rosângela, em momento nenhum, um parente chegando para tentar ajudar. Eu não vejo ela recorrendo a nenhum parente, a nenhum amigo. Em momento nenhum no texto você vai encontrar essa mulher com essa postura. E eu confesso que eu parei e fiquei por um tempo refletindo sobre essa palavra. E eu comecei a conversar com o Espírito Santo, tentando entender. Eu falei: Senhor, é um momento tão difícil, porque ela está vendo a casa dela sendo ameaçada agora,
por uma destruição. Seria terrível se acontecesse o que você, para quem não conhece o texto, você já vou te dar detalhes dele, mas essa mulher está dentro de uma cena desesperadora, e não aparece no cenário, talvez uma mãe, um pai, um pastor da igreja, um amigo da igreja, não está aparecendo ninguém aqui para tentar resolver, para tentar amenizar, para tentar ajudá-la na dificuldade, nesse momento tão difícil. Quando eu parei para pensar sobre isso aqui, o Espírito do Senhor veio ministrando a minha alma, e Ele me fez entender o que eu também tenho consciência, por já ter passado por situações assim. Ele começou a ministrar o meu coração dizendo: Marta, existem guerras que são só suas. Existem guerras que não vai aparecer ninguém de fato. Existem lutas que é você que tem que enfrentar. É você que tem que partir para cima. É você que tem que entrar na luta. É você que tem que entender a proposta. É você que tem que assimilar o nível do perigo. E essa mulher está entendendo isso aqui. Qual é o problema dela, para quem não conhece o texto? Morreu o marido. Tem uma dívida que precisa ser paga. Ela olha para a sua condição e não vê condições financeiras de pagar a dívida. Só que o fato de não ter condições não anula a dívida. Por quê? Porque a ameaça fica maior. O credor, segundo alguns estudiosos, está batendo constantemente na porta dela, cobrando. E de certa forma, o texto dá base para a gente acreditar nisso aqui. Está cobrando constantemente, mas ela não se vê com condições de pagar. O credor está na porta dela e está ameaçando: vou voltar. E se não conseguir pagar, eu levo os meninos como pagamento da dívida. Ele podia fazer isso? Sim, podia. Porque nesse tempo existia uma lei, que quando alguém contraía uma dívida para si e não podia pagá-la, essa pessoa poderia ser levado como pagamento, ou filhos poderiam ser levados. Quem contraiu a dívida, quem fez a dívida, não estava mais vivo. Os filhos poderiam ser levados segundo a lei do tempo. E analisa só o nível de desespero da mente dessa mãe. Porque se de fato o credor levasse os seus 2 filhos como pagamento da dívida, essa mulher ficaria cerca de 50 anos com a ausência dos meninos. Por quê? Porque quando alguém era levado como pagamento de dívida, essa pessoa só era liberada na comemoração do jubileu. E o jubileu era comemorado de 50 em 50 anos. Não tenho base no texto para dizer quando havia sido comemorado o jubileu anterior. Mas, segundo as instruções, essa mulher poderia ficar cerca de 50 anos sem os meninos. Eu estou falando de uma viúva. E eu não estou falando de uma viúva do tempo de hoje, que recebem alguns benefícios, não. Eu estou falando de uma viúva desse tempo aqui, que a situação para ela era precária. Ela, para sua própria sobrevivência, ela dependia da presença dos meninos. Ela necessitava da presença dos meninos. Só que o credor está lá, não conseguiu pagar, vou ter que voltar. E se não conseguir, eu levo os meninos. A lei dava base, a lei garantia, isso podia ser feito. Eu começo a me encantar quando eu olho agora para o posicionamento dessa mulher. Porque quando eu olho para o posicionamento dela, eu começo a me encantar. Por quê? Porque eu estou vendo uma mulher se transformando nessa leoa do vídeo que eu acabei de citar para você. A Bíblia nos dá base para acreditarmos no que alguns estudiosos dizem, quando eles dizem que por muitas vezes o credor bateu na porta dela e foi levando de dentro da casa o que ela tinha. De certa forma, a Bíblia dá base para acreditar nisso aqui.
Porque quando ela chega diante do profeta, ela mesma confessa que dentro da casa dela já não tem mais. Quem está comigo no culto, que dentro da casa dela já não tem mais nada. Isso aqui dá base para a gente acreditar que de fato, quando o credor passa algumas vezes, ele vai levando. Levou móveis, talvez levou algum carro da garagem, levou alguns utensílios da casa, só que a ameaça chega, não resolveu o problema, vou voltar, se não conseguir pagar, eu levo os meninos. Aí eu me encanto pelo posicionamento dela, porque agora ela vira a leoa da qual eu falei. Nos meus meninos não vai tocar não. Móveis a gente conquista trabalhando, agora na estrutura da minha casa, da minha família, na estrutura da minha família não vai tocar não, Satanás. Aí eu te libero algo que eu estou ouvindo do Espírito Santo. Essa postura e esse posicionamento, quem tem que ter pela tua casa, sou eu? Pode responder. Quem tem que ter essa postura de defesa pela tua família é a pastora? Quem tem que ter essa defesa pela tua família é quem? É isso aí, igreja, vamos gritar. Quem tem que defender a tua casa? É isso aí, é o que ela faz. E como que ela faz isso se ela não tem como pagar? Aí eu me encanto, por quê? Porque o Senhor ministrou na minha alma. Olha aqui, não tem nenhum parente aparecendo no cenário. Não tem mãe, não tem pai, não tem tio, não tem ninguém aparecendo no cenário para tentar resolver a questão dela. Mas eu me encantei porque não faltou Deus. Eita glória! Olha aqui, não faltou. Ela vai até a presença do profeta, que nesse tempo representava a presença de Deus. E quando ela chega lá, ela começa a expor o que eu li com vocês. Meu Senhor, o meu marido, olha ela dizendo, teu servo morreu. E tu sabes que ele, quem conhece o texto, tu sabes que ele, alguém gritou, temia ao Senhor. Só que agora, o credor está na minha porta, para levar meus 2 meninos. O meu marido, teu servo, morreu. Aí ela começa a trazer a memória do profeta Eliseu. Mas tu sabes que o meu marido temia Deus. Essa mulher está indo atrás do direito da casa dela. Essa mulher está indo em busca de um direito que a palavra, eu vou com muita calma para liberar isso aqui que o Senhor me mandou. Essa mulher, quando ela vai à presença do profeta com um problema desesperador, ela não chega maldizendo o marido, não. Ela chega lembrando quem ele era, teu servo. E tu sabes, profeta, que ele temia Deus. Sabe o que essa mulher está querendo dizer para o profeta? Eu sei que quem teme a Deus tem alguns direitos. E eu vim aqui por causa do direito que eu tenho. Põe de novo na tela, por favor. Salmos de número 128. Eita Espírito. Eita Espírito. Vamos de novo naquela leitura linda? Dá para colocar? Salmos de número 128, já está? Vamos de novo? Quando eu pedir para você parar, você vai dar uma pausa. Vamos lá? No 3, 1, 2, 3.
Opa, aquele que ela tá trazendo a memória. Era meu marido e teu servo. Mas não só eu, como o Senhor também sabia que ele temia. Continua a leitura. Versículo 3. 3. Para um pouquinho. Para um pouquinho. Porque quem está raciocinando já começou a entender. Olha o que ela está dizendo para o profeta. Olha, o meu marido temia. E eu sei que tem alguns benefícios para quem teme. Eu vim atrás dos benefícios que a minha casa tem direito. Porque para quem teme, olha a promessa. Por favor, mantenha o texto na tela. Olha a promessa para quem teme. A tua esposa será como videira frutífera. Aonde? Dentro da casa. Está no texto. O que é uma videira frutífera? Isso aqui era um linguajar no tempo muito usado. Quando alguém queria falar de terra próspera, sobre prosperidade, ela está indo à presença de Deus dizendo: se o meu marido temia, é um direito meu ser próspera dentro da minha casa. Oh, Espírito Santo. E não para por aí. Olha o texto. Segue, por favor. Versículo 3 apenas. Vamos lá, igreja, no 3. 1, 2, 3. Seus filhos serão como rebentos, que é o mesmo que brotos. Por quê? O que isso aqui significa? A oliveira, quando ela ficava velha, ela já não produzia mais frutos. O que os agricultores faziam? Eles plantavam novos rebentos, novos brolhos em volta da oliveira velha. Aquela oliveira, aqueles brotos, quando cresciam, eles se embaranhavam ali, se entrelaçavam com a oliveira velha. Para quê? Para que dessem novos frutos. As raízes se tornavam uma só. Ela está dizendo: de dentro da minha casa, os meus filhos não vão sair, porque eles têm raízes. Quem começou a entender a palavra, abre a boca para adorar. Grita mais uma vez: Satanás não vai roubar. Coloca autoridade na voz: Satanás não vai roubar o direito que é da minha casa. Quem pega a palavra? Quem pega a palavra? Quem pega? Pastores, ela está dizendo isso aqui para o profeta. Olha, eu vim aqui porque eu sei que eu tenho direitos. Meu marido não serviu em vão. Meu marido não temeu em vão. Então, se a minha casa tem direitos, eu vim aqui buscar. Quando eu entendi essa proposta do Espírito Santo, a minha alma saltou de alegria. Porque tem hora que você tem que se posicionar dessa forma. Satanás está querendo roubar um direito que é teu. Só que Deus te traz nessa noite. Eita, Espírito. Eu sinto graça dele aqui. Você não veio aqui passear. Você não veio aqui ver a roupa de ninguém. Você veio aqui para se posicionar pela tua casa. Ninguém vai roubar o que é direito da tua casa. Vai pegando a palavra. Ninguém toca nos teus filhos. Vai dizendo amém. É, Jesus. É isso aqui que ela está fazendo. Ela está entrando na defesa pela casa dela. Eu não sei quantas vezes você já ouviu isso durante a campanha, mas eu venho por algumas horas na estrada
E do jeito que vem queimando no meu coração, eu vou liberar. Se posiciona. Se posiciona. Se posiciona. Entra na defesa pelo filho, vai. Entra na defesa pela tua casa, filho. Blinda a tua casa. E a palavra te libera. Você tem direitos. Vai pegando, você tem direitos. Aleluia! Ela se posiciona como leoa, irmã. Ela vem na guerra, não, eu sei que eu tenho. E ela começa a dizer a situação dela. E pega aqui, o que me encanta é que o que ela está narrando para o profeta é algo vergonhoso, pastor Leleco. Mas ela não maquia. Ela não passa uma maquiagem para o problema parecer bonito. Descortina esse problema. Tira a maquiagem de cima do problema. Exponha para Deus como o problema está. Ela começa a expor, olha, não tenho como pagar. Se eu não pagar, eu perco os meninos. Não tem solução para mim, mas eu sei que é em Deus. Aí o profeta começa a dizer para ela, então, me declara o que tu tem. Aí ela diz o que você já falou. Tua serva já não tem mais nada. Olha o nível. Tem mais nada. Só que no mesmo instante em que ela está aflita e não está conseguindo ver a saída, eu glorifico porque nesses momentos de aflições o Espírito não nos deixa só. Aí ele traz a memória, está vazia não, ainda tem alguma coisa. Aí ela lembra, opa, peraí profeta, estou vazia não, eu ainda tenho. Tem o quê? Eu tenho uma botija de azeite. A casa está vazia, mas azeite ainda tinha. Isso aqui me encanta tanto, porque ela está dizendo, a casa está vazia, mas eu ainda conservei azeite. Quando eu parei observando essa informação, o Espírito veio ao meu coração, Marta, casa que preserva azeite vive milagres. Pode estar vazio, mas se tem azeite, se prepara. Eu não sei quem vai levantar a mão e vai agarrar. Se prepara, porque o que vai chegar é abundante. Olha aqui, ainda tem uma botija de azeite. Aí ela expõe o que tem, porque Deus só trabalha depois que a gente faz isso. Não adianta que Deus não trabalhe nem dá direcionamento enquanto a gente não disser a real situação e de fato o que temos. O problema de muita gente que não vive milagre é porque quer dizer para Deus que tem quando na verdade está vazio. Olha aqui, ela abre o jogo. É a única coisa que eu tenho. Mas eu conservei azeite. Uma mãe que sabe da importância do azeite. Tá? Ela sabia, eu preciso ter azeite. Os móveis podem ir embora, mas o azeite precisa ficar. Porque azeite não é só combustível de lamparina, é medicação. Azeite é alimento. A minha casa não pode ficar desguarnecida de azeite. Eu ainda tenho, profeta, uma botija de azeite. A Bíblia diz que quando o profeta ouve de fato o que ela tem, é nesse momento que Deus começa a dar direções para o profeta. E ele começa a dizer para ela, então você vai fazer o seguinte, você vai na porta de todos os teus vizinhos, grita comigo igreja, todos. Você vai na porta de todos. Pede vaso emprestado para você. Eu acho interessante que a mulher está chegando diante do profeta que representava a presença de Deus com uma necessidade. Só que a direção que Deus dá para ela, olha aqui, vai lá, eu sei que tu está devendo, mas pede um pouquinho mais emprestado.
Ela poderia questionar. Eu sei que eu estou devendo, venho pedir orientação e ele me manda pedir mais emprestado. Só que ela não questiona, porque você não tem que questionar aquilo que você não está entendendo. Ela não questiona. Vai na porta de todos os vizinhos e pede vaso emprestado. Só que olha os critérios. Não peça pouco. Peça e peça todos vazios. Vamos aos critérios? Peça quanto, igreja? E todos muito e vazio. Aí eu parei para pensar. Eu falei: Senhor, tu sabe de tudo. O Senhor sabe quanto eu devo. Deus sabe quanto você deve também. Ele sabe quanto cada um, ele sabe até somar o valor total da dívida de todo mundo aqui. Sabe ou não sabe? Ele sabe. Eu falei: Senhor, o Senhor sabia quanto ela devia. E por que que quando o Senhor dá direção para ela, o Senhor fala dessa forma? Vai na porta de todos. Por que que o Senhor não determinou para ela? Ó, vai lá na porta de alguns vizinhos e pede lá 10 vasos emprestados. Se o Senhor sabia o quanto ela devia, por que que o Senhor não determinou? Pede 10 vasos lá de 1 litro, vai dar para pagar. Se o Senhor sabia quanto ela devia, por que que o Senhor não fez assim? Aí a gente leva umas lapadas de vez em quando do Espírito Santo, que aí ele falou para mim assim: tua visão é limitada, né, Marta? Eu falei: é. Por que que o Senhor não expõe a quantidade de vasos que ela precisa pegar? Mas o Senhor fala o contrário: vai na porta de todos e pede vaso. Não peça pouco, peça. Me ajuda a pregar a central. Quanto é muito? Quanto é muito, irmã? Quanto? Ela pôs um valor para muito. Eu já discordo um pouquinho da senhora. É um direito, né? Como a senhora poderia discordar de mim. Eu já não acho esse valor muito. Quanto é muito, pastora? Esse valor é muito? Quanto é muito? Muito não tem uma medida. Talvez o meu muito não seja muito para outros. Talvez o que é muito para você não seja muito para mim. Muito é algo que não tem uma medida. Olha Deus falando para ela: vai na porta de todos e peça muito. Sabe o que Deus estava dizendo para ela? Na proporção da tua fé será o tamanho do teu milagre. Se tiver fé pequena, pega uns 10 vasinhos. Mas se não tiver limite na fé, lota a casa. Quem quer ouvir diz amém. E olha como que o nosso Deus, ele é extraordinário. Quando ela chega até o profeta, ela diz o que para o profeta? Tua serva já não tem mais? O que ela está confessando? Que a casa está como, pastor Leleco? Observou que Deus preparou o cenário para que ela armazenasse muito vaso? Deus esvaziou a casa para que ela não tivesse desculpa. Deus está preparando o cenário para você viver milagre grande. Eu não sei quem pega a palavra, mas tem coisas extraordinárias de Deus para você e para a tua casa viver. Levanta a tua mão, eu sinto graça de Deus aqui. Profetiza: eu vou viver. Tem coisas extraordinárias chegando. A minha casa vai viver. A minha casa vai viver. Profetiza. Aleluia. Olha aqui, irmão.
Deus esvaziou a casa para que ela não tivesse desculpa para viver um milagre grande. A casa está vazia. Aí Deus vem, Deus não limita, peça muito. Aí eu tenho certeza que nesse momento o Espírito trouxe a memória dela. Posso pegar muito, tem espaço suficiente. Pega aqui o que eu vou te dizer. Não murmure quando Deus estiver limpando o cenário. Peça muito. Não peça pouco. Mas olha um detalhe, pega isso. Peça vasos vazios. Isso aqui me intrigou e eu falei, Espírito Santo, por que teria que ser vazio? E se tem um vizinho daquele ali bacana, quando ela bateu lá, me empresta um vaso, um vizinho, pastor, solícito, vou te emprestar, mas vendo a situação, porque convicção eu tenho de uma coisa, a vida dessa mulher estava exposta na rua, porque o credor não bate lá só uma vez. Bateu, trouxe ameaça, não sei quantas vezes ele foi, mas certamente não foi uma vez só. O marido morreu, a vizinhança deve ter visto o que tinha dentro de casa saindo. Com certeza a vida dela estava exposta. Com certeza devia ter vizinho que gosta de falar demais, dizendo, sabe o quê? Olha aí, ó, o marido dela vivia dentro da igreja, olha como que morreu e deixou a casa. Só que quem abre a boca para falar isso de nós não conhece Salmos 128. Eita, você continua porque você conhece. Eita, ela continuou porque ela conhecia. Olha aqui, a vida dela está exposta. Está exposta. Só que vem Deus, vai lá. Bate na porta de todo mundo. Pede emprestado. Observou que às vezes Deus complica um pouco mais a situação para depois resolver? Quem observou isso aqui? Aí eu te faço uma pergunta que ele manda perguntar. Está inquieto por quê? Se quem está complicando é ele. Eita. Tranquiliza. Eu tenho aprendido, pastor Leleco, pastoras, pastores, eu tenho aprendido uma coisa com Deus, a dar ordens para minha alma às vezes. Pastor, eu tenho aplicado isso aqui na minha vida, porque às vezes a gente vê a nossa alma muito acelerada. As necessidades, as demandas, às vezes, estão querendo nos acelerar demais. E uma pessoa muito acelerada, ela não consegue observar os detalhes daquilo que Deus tem feito. E de vez em quando eu tenho vivido isso aqui, irmãos. De vez em quando eu tenho parado e eu tenho dado ordem à minha alma. Quieta, alma. Essa autoridade está sobre a minha vida e está sobre a tua também. Quando a tua alma estiver muito acelerada, você tem autoridade do Espírito. Aquieta, alma. Essa mulher está afobada, precisando ver a saída. Só que ela consegue manter um equilíbrio para ouvir Deus. E as direções que Deus está dando. Vai na porta de todos. Não peça pouco, peça muito. E peça vasos vazios. Eu falei, Senhor, e se tivesse um vizinho bacana, querendo ajudar, eu te empresto vaso, mas toma aqui um pouquinho de farinha. Vendo que a vida dela estava exposta, se quisesse ajudar, leva o vaso. Mas leva aqui, ó, um pouquinho de açúcar. Só que Deus vem dando ordens. E o interessante é que cada detalhe do que Deus fala conosco tem importância. Peça muito, mas vazio. Peça muito, mas vazio. Ela obedece à ordem. Por que precisavam ser vazios? Aí eu perguntei para o Espírito Santo, eu falei, Senhor, por que os vasos tinham que ser vazios? E se tivesse alguém bacana querendo ajudar? O Senhor está proibindo a ajuda. Por que o Senhor está proibindo a ajuda?
Por que os vasos tinham que ser vazios? E o Espírito ministrou dessa forma ao meu coração. Ô Marta, tua visão é limitada. Mais uma vez ele falou isso para mim. Você só enxerga o teu presente. Eu não. Quando eu te dou determinadas ordens, elas precisam ser executadas como eu falei, porque a minha visão não está no presente como a tua, Marta. A minha visão, ó. Quando eu digo para ela, peça vasos vazios, eu estou nesse momento cortando todas as possibilidades de depois da manifestação, alguém bater no peito e dizer, a história dela mudou porque eu. Pega aqui, irmã, vem cá, olha aqui, peça vazios. Deus estava querendo dizer para ela o seguinte, ó, peça muito, mas peça vazios. Por quê? Porque quem vai manifestar lá dentro sou eu. E a glória que é minha não vai ser dada a ninguém. Não vai ter ninguém batendo no peito e dizer, fui eu, foi meu nome, foi eu. Não! Quem me ouve diz amém. Pega isso aqui, igreja. Olha aqui. Quando o Espírito ministrou isso aqui ao meu coração, eu entendi um detalhe. E eu quero passar isso aqui para vocês. Existem ajudas que Deus não nos autoriza a levar para dentro da nossa casa. Não leva qualquer tipo de ajuda para dentro da tua casa. Porque tem bondade disfarçada de ajuda, tentando roubar a glória do que não vai roubar. Eu sinto graça de Deus aqui. Quem vai manifestar na nossa casa é Ele. E quem vai aparecer no cenário é Ele. Cuidado com certas ajudas que chegam diante de você. Cuidado. Não leva qualquer tipo de ajuda para dentro da tua casa. Posso te liberar uma palavra e você grita forte. Você vai suportar a pressão, mas quem vai manifestar lá é Deus. Eita glória. Você não vai ceder à pressão, quem vai manifestar lá dentro é Deus. Cadê a juventude da igreja para dizer amém? Quem vai manifestar lá dentro é Ele. Quem vai operar no teu cenário, na tua casa, no interior lá dentro é Ele. Olha aqui, meu tempo já foi de novo. Mas vem cá. Quantos minutos a senhora me concede? Tá ótimo. Olha aqui, quem me ouve 10. Oh Jesus, vocês são uma benção. Mas vem aqui. Ela obedece à ordem. Pegou vasos, não sei quantos, mas tenho fé para crer que ela lota a casa. Ela não ia desperdiçar o trabalho de Deus, que foi esvaziar a casa. Lotou a casa. Aí ela vem para cumprir a última palavra do profeta. Entra. Fecha sobre vocês, sobre os seus filhos. Existem cenários de dores, existem cenários de luta, de guerra, de adversidades, que Deus permite chegar na nossa casa, atingir a nossa família. Não é por mal, é porque Deus só está querendo que nós vivamos juntos esse momento, de porta fechada com os que são de dentro. Eu vou liberar porque o Espírito ministra isso aqui no meu coração. E eu sei que ele não erra endereço. Tem muita família aqui dentro que já não vive mais esse momento. De porta fechada e intimidade dentro, só com quem é de dentro. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta com quem é de dentro. Fecha.
sobre você e sobre teus filhos. Eu tenho certeza que essa postura que Deus manda essa mulher adotar, de bater de porta em porta na casa dos outros, pedindo vaso emprestado, eu tenho certeza que isso aqui atraiu o olhar de muita gente. Minha irmã, eu penso que devia ter gente emprestando vaso, mas na greta do portão. O que ela vai fazer? Todo mundo sabe que na casa dela já não tem mais nada. Para que ela quer esse monte de vaso? Só que Deus é tão estrategista e detalhista no que Ele faz, que olha o que Deus faz. Entra, pega os vasos, reúne lá, depois entra e fecha a porta sobre você e sobre os teus, porque curioso tem que ficar onde é o lugar dele, do lado de fora. Sabe por que Deus está dando essa estratégia para ela? Fecha a porta, para tapar a visão de curiosos. Eu perguntei, pastora Rosângela, para o Espírito Santo dessa forma, eu falei: Senhor, seria bonitão se o Senhor manifestasse, porque com certeza tinha uma galera querendo ver o final da história, o que aconteceria, para que ela queria aquele tantão de vaso. Seria bonito se o Senhor fizesse o milagre com todo mundo vendo. Dessa forma o Espírito gritou no meu coração: Marta, aprenda uma coisa, tem curiosidade que espanta milagre. É por isso, posso falar? Quem quer ouvir diz amém. É por isso que de vez em quando o Espírito cita nomes no teu coração para você colocar para fora. É por isso, e Ele dá nomes em detalhes. E Ele ainda fala para você: não é verdadeiro, mas você fica mantendo, confiando num sorriso falso que você está vendo no rosto. Eu venho aqui como profetisa e eu tenho um compromisso com Deus de não levar de volta nada do que Ele me mandou entregar. Então eu vou falar com clareza: enquanto você não fizer dentro a limpeza necessária, não vai ter milagre sendo manifesto. Essa limpeza quem tem que fazer é você. E o Espírito te dá autoridade, legalidade. Oh, o Espírito te enche de coragem nessa noite. Passa a receber no portão quem tem que ficar só no portão. Para! Fica dando acesso à intimidade, aos assuntos íntimos. Proteja a tua casa, irmã. Proteja a tua casa, irmão. Proteja a tua casa, jovem. Essa responsabilidade não é só de pai e mãe, não, é de todos, de dentro. Sabe o que é que me encanta nesse texto? Cadê a juventude? Diz amém. Grita aí, fortão, em vocês tem a força, grita amém. Sabe o que é que me encanta nesse texto? É que quem ouve a instrução do profeta foi ela. Mas quando ela convocou para dentro, eles entraram sem questionamento. Passa a obedecer sem questionamento. Deus vai manifestar na casa de vocês para viverem a abundância. Aleluia. Pega aqui. Ela põe dentro quem é de dentro e fecha a porta. Deixa eu chamar 2 campeões aqui. Gui, vem cá. Me ajuda? Eles têm cara de atores de Hollywood. Tem ou não tem? Vamos lá. Vem pro lado de cá. Vamos ficar aqui na frente. Um de cada lado. Quero ver se vocês são bons, hein? Capricha. Tem fala não. Não precisa suar. Olha aqui o cenário. Me ajuda a pregar a igreja. Como que está a casa agora? Ela fechou a porta, tem os 2 meninos dentro. E a casa está como? Lotada do quê? Os vasos estão? Aí essa mulher está vivendo agora. Me ajuda a chegar isso aqui para trás? Só para a gente chegar para trás um pouquinho. Ah, é separado. Vai lá.
Tá ótimo, tá ótimo. Já vamos encerrar, mas vem cá. Me ajuda, igreja. Como que está a casa dela? Cheia de? E os vasos estão como? Vazios. Aí ela lembra. Já peguei os vasos. Aí o profeta falou: entra e fecha a porta sobre você e os teus filhos. Aí ela põe os meninos dentro. Os meninos não estão entendendo nada, mas não estão questionando. Estão dentro. Quando eles estão dentro, ela pega a botija de azeite dela. E ela lembra, o profeta falou: pega a botija e deita azeite sobre os vasos. Sabe qual é esse momento? O pior momento da vida dessa mulher. Sabe por quê? Porque ser taxada como louca por quem é de fora é uma coisa. Agora, ser taxada como louca por quem é de dentro. Sabe qual é esse momento? O pior momento da vida dela, onde ela liga no céu: Senhor, eu só estou fazendo isso aqui porque o Senhor me mandou fazer. E eu sei que tem garantia numa palavra liberada. Ah, Senhor. Só que vem aqui, do mesmo jeito que eu imagino o coração dela pulsando nesse momento, eu também imagino o céu. O céu está vendo quando ela foi de porta em porta pedindo vaso. O céu está vendo quando ela está pedindo todos os vasos vazios. O céu está vendo quando ela está armazenando os vasos dentro de casa. O céu está vendo quando ela entrou, fechou a porta e os meninos estão dentro. O céu viu quando ela pegou a botija do azeite dela, que ela sabia que não seria suficiente para encher aquilo tudo. Tudo o céu viu. O céu viu. O céu viu. Aí o céu está acompanhando. Só que ela acreditou na palavra. Essa é a diferença. Ela acreditou na palavra. Aí ela vira para um dos meninos: agora é a hora da encenação. Pega um vaso lá. Pega lá. Colocou na mão. Aí ela lembra: deita o azeite. A carne quer gritar: não dá, sua doida. Só que a palavra está gritando: vai, sou contigo. Quando ela vira, você vai gritar fortão. Quando ela acreditou na palavra e virou o que desceu. Ah, vamos melhorar isso aqui. Quando ela acreditou na palavra e virou a botija, o que desceu, igreja? Encheu o vaso. Aí ela chama o outro filho. Sabe o que é lindo? É que nessa hora não dá nem para dar lugar, né? Na marcha. Porque se dá, desperdiça. Não pode. Tem que, só a alma saltando. Quando encheu, ela dá na mão do menino e dá a ordem: põe a parte. Me traz mais um. Só que, vem cá, eu estou falando de milagre. Eu estou falando de milagre. Quando o milagre está acontecendo, ninguém fica nessa, não, devagar assim, não. Quando o milagre está acontecendo, a gente quer ver mais milagre. Vai lá atrás mais um. Ela trouxe, ela encheu, põe a parte, vai, acelera, vai. Pega aqui, igreja. Sabe o que é que começa a acontecer dentro dessa casa? Trabalho de ordem. Por quê? Porta fechada com intimidade. Tem ordem, tem milagre, tem presença. Pega isso aqui, igreja. Ele vai trazendo e ela vai enchendo. Me grita isso aqui: quem enche os vasos? É isso aí, quem enche? Ela! E ele põe a parte. Ele traz vazio, ela enche, ela deita e ele põe a parte. Ele traz vazio, ela deita e ele põe a parte. Pais, não coloque responsabilidade sobre os teus filhos que são suas. Quem enchia é obrigação tua. Sabe o que é que o Espírito me manda ministrar? E quem quiser levanta a mão e agarra a palavra. Sobre você tem o que é suficiente para encher teus filhos.
Pega a palavra, eu sinto graça de Deus sobre a tua vida, pai, sobre a tua vida, mãe. Tem graça de Deus derramada para abastecer teus filhos. Teus filhos não serão jovens vazios, seus filhos serão jovens cheios. Aleluia! 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 Jovens cheios, eu profetizo isso aqui. Levanta a mão, juventude. Jovens cheios, 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 cheios da graça, cheios de autoridade, cheios de unção, cheios da palavra, cheios de ousadia, cheios de intrepidez, cheios. Chega de jovens vazios trancados dentro de um quarto escuro. Lamachuri andarabás. Autoridade de Deus, eu profetizo. Eu não sei mais quem vai profetizar, mas eu profetizo. Autoridade. Autoridade. Amachuri. Nossos filhos não são filhos para perdição. Eu vou profetizar e você grita amém. Satanás não vai desestruturar a tua casa. Satanás não vai desestruturar a tua família. Não vai ter nenhum credor na tua porta levando o que é teu, levando teus filhos. A tua casa é herança do Senhor. Os teus filhos são herança. Entra na guerra. Entra na guerra. Entra na guerra pela tua família. Olha que coisa linda. Olha o que o texto diz. Eles vão trazendo, ela vai enchendo e ele vai pondo a parte. Ele traz, ela enche e põe a parte. Num dado momento ela grita, me traz mais um. Mas ele diz, mãe, acabou, já estão todos. Aí nesse momento o que acontece? O azeite para, ele não acaba. Ele só parou porque Deus não é Deus de desperdícios. Mas se tem vaso vazio ainda nessa noite, o azeite volta. Ele volta a jorrar. Pega aqui. Eu penso que esse momento aconteceu assim, ó. Não dava para manifestar muito ali na alegria, né? Para não entornar nada. Só que o coração agora está como? Porque os olhos estão vendo a saída do problema. Agora tem alegria, tem festa. Aí olha o que eu penso. Eu penso que ela vira para os meninos. Ó, toma conta aqui do milagre. Que eu vou ali. Vocês tomam conta aqui, tá? Toma conta do milagre que eu vou ali. Aí essa mulher sai de dentro do quarto da casa. Ela sai do ambiente em que ela fechou a porta. Só que ela entra naquele ambiente toda endividada, devendo credor, devendo vizinho, um tantão de vaso. Mas porque acreditou numa palavra que Deus liberou, quando ela pega na mesma maçaneta para sair do ambiente, ela entra endividada e sai como empresária do ramo do azeite. Vai colocar limite no teu milagre? Saiu como empresária. Toma conta aí. Eu vou ali. Os meninos, creio eu, o texto não traz esse detalhe, mas eu penso que eles ficam lá tomando conta. E ela vai aonde? Ela vai onde muita gente não volta. Porque para pedir, ó, mas para agradecer, são poucos. Ela volta ao profeta. E quando volta,
Eu fico imaginando ela saltando lá. O senhor não sabe o que aconteceu? E o profeta tranquilão. O que aconteceu? Deus veio, manifestou o que tinha na botija. Foi multiplicando, encheu tudo. E o profeta tranquilo. Porque ele já tinha visto o milagre quando ele liberou a palavra para ela. Sabe o que me encanta na postura do profeta Eliseu? É que ela narra um milagre de tanta proporção e ele não cresce o olho no milagre dela não. Porque o milagre que é para a tua casa não é meu, é teu. Eu tenho que me alegrar. Eu vou fazer festa pelo teu milagre. Porque eu sei que quando eu faço festa pelo teu milagre, o meu está se aproximando mais já. Ei, irmão. Vai se alegrando com quem está do teu lado. Vai fazendo festa com quem está conquistando alguma coisa. É assim que você se aproxima mais rápido do milagre que você precisa. Olha aqui, o profeta vira para ela e fala, olha, faz o seguinte, é isso aqui que você precisa fazer. Volta lá, vende o azeite e paga a tua, porque nem Deus isenta o credor de receber aquilo que é direito dele. Tem gente orando errado, Senhor, não me deixa passar na mesma calçada que ele não. Muda. Senhor, me dá condições para que eu honre o teu nome na minha vida, pagando aquilo que eu devo. Volta lá, vende e paga. E você e os teus filhos. Quem conhece o texto? Eita, eu amo essa palavra, essa primeira palavra aí. Você e os teus filhos? É isso aí, só essa primeira palavra, vivam. Você e os teus filhos? Observou que ela só queria pagar a dívida? Mas porque acreditou na palavra liberada, além de pagar a dívida, garantiu a aposentadoria para a casa toda. É essa abundância que o céu tem para você e para a tua casa. É essa mesma abundância que o céu tem para você e para a tua casa. Satanás não vai desestruturar a tua família é de Deus. Se você está aqui é porque você teme. Se você teme, você tem direito. E o direito que é teu, Satanás não vai roubar. Aleluia. Agarra essa palavra. Se necessário for, coloca todo mundo dentro, fecha a porta. Fecha a porta, tá? Porque eu posso dizer que a maior ou uma das maiores experiências que a minha casa já viveu foi dentro da nossa sala, com porta fechada e só nós dentro. Só nós. Quando chegou uma ameaça na nossa casa, dizendo, Carlos, por favor, fique de pé, para que a igreja te veja, Thaís também, por favor. Fique em pé, filha. Está aqui, ó, parte da minha família. Chegou uma ameaça na nossa casa, dizendo que nós dois ficaríamos desempregados. Muito rápido eu conto isso aqui, pastora. Nós dois éramos preposto, um linguajar do comércio, é alguém que vende para alguém. Numa empresa de São Paulo, e nós vendíamos para um representante. Quem era o representante legal era um moço no Rio de Janeiro. Nós trabalhávamos para ele, para esse rapaz. Só que por um desvio, esse moço foi mandado embora da empresa. Ele sendo mandado embora, nós dois estaríamos automaticamente demitidos também, e a nossa casa ficaria desguarnecida de provisão, porque todo o nosso recurso para mantimento da nossa casa vem de lá. Nós nesse dia começamos a ficar atribulados. Por quê? Porque chegavam notícias a nós, e esse rapaz sempre nos proibiu, tanto nós como os demais vendedores, vocês não têm acesso à cerâmica. Vendedor meu que tem acesso à cerâmica eu mando embora, e nós sempre respeitamos isso aqui. Esse homem cresceu assustadoramente no Rio de Janeiro. Trabalhávamos com integridade para ele, e por muitas vezes pegávamos a pasta de trabalho e levávamos para o monte para oração, para Deus dar crescimento, e Deus de fato deu crescimento a ele. Cresceu assustadoramente, e nós sempre respeitamos, e ele dizia, olha, funcionário meu que entra em contato direto na cerâmica, eu tenho conhecimento lá dentro, eu tenho quem me fale, se eu souber eu mando embora. Sempre respeitamos. Sabe quem era o nosso contato dentro da cerâmica? Ninguém. Porque nós sempre respeitamos isso aqui. Só que começa a chegar a ameaça. Ele vai ser mandado embora, ele vai ser desligado.
umas condutas erradas que não convém dizer, ele vai ser desligado. E essa ameaça chegava na nossa casa, porque se ele fosse desligado, seríamos também. E todo o recurso da nossa casa vinha de lá. Começamos a ficar desesperados como essa mulher ficou. Eu me lembro de um dia quando eu falei para o Carlos assim, ele me ligou, eu estava num cliente na zona oeste do Rio, e ele numa outra área, ele me ligou e falou: Marta, hoje é verdade o que eu descobri, eles foram dispensados, nós estamos demitidos. Era 9 horas da manhã, eu estava num cliente lá em Cosmos, na zona oeste, e eu virei para ele e falei assim: Carlos, vamos fazer o seguinte, amanhã nós não vamos sair para trabalhar, amanhã as meninas não vão para a escola, amanhã nós vamos acordar, amanhecer na nossa casa em jejum e oração. No dia seguinte foi isso que a gente fez, as meninas, está aqui, Thaís de prova, não foram para a escola, nós não fomos trabalhar, reunimos a nossa casa, fizemos higiene normal e fomos para a sala. Começamos a orar e na nossa casa nós temos um critério. A menor ora, a do meio ora e depois a mais velha, que agora já é casada. Depois eu oro e ele finaliza. Começou a escadinha de oração. Nós explicamos os problemas para ela. Porque na tua casa não omita problemas dos teus filhos. Explica o problema e ensina eles a clamarem ao Senhor. Porque se o Senhor te recolhe de hoje para amanhã, essa maturidade espiritual nos teus filhos, quem tem que criar é você. Ensinamos, oramos, e depois de orar, olha aqui, nós oramos 8 horas da manhã e terminamos a oração 9h30 da manhã. Senhor, o caso é esse. A nossa casa sobrevive de lá. Precisamos de um milagre. Nós não temos contato lá dentro, mas o Senhor é poderoso para fazer isso por nós. Oramos dessa forma, em jejum e oração. Nós 5 dentro de casa. 9h30 da manhã nós encerramos a oração. 10 horas da manhã do mesmo dia, vou de novo. 10 horas da manhã do mesmo dia, o telefone dele toca. O telefone tocou. Ele virou para mim e falou: é um DDD diferente. Eu falei: atende. Quando ele atendeu, ele falou: alô? Eu estava do lado das meninas, nós todas. Alô? Aí alguém do outro lado falou assim: quem está falando é o Carlos? Aí ele respondeu: sim, sou eu. Carlos, você está falando com o Roberto, diretor da Cerâmica Formigrês. Você já ouviu falar sobre mim? Aí ele virou e falou: eu conheço o senhor só de nome, mas a gente não tem liberdade para ter contato com ninguém aí dentro. Aí o diretor do outro lado vira e fala: pois é, vocês não têm legalidade para ligar para cá, mas nós aqui na Cerâmica ficamos sabendo do teu trabalho e do trabalho da tua esposa. Você está sabendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Aí ele, de forma muito simples, também falou: eu estou sabendo muito por alto. Aí do outro lado o diretor falou: para aquele que era teu patrão foi dispensado, mas por conhecermos o teu trabalho e da tua esposa, queremos você aqui sexta-feira numa reunião, porque estamos contratando vocês dois no lugar dele. Aí eu te pergunto, responda gritando se você tiver resposta. Se nós não tínhamos contato com ninguém lá dentro, quem soprou o nosso nome lá dentro? Quem fez isso? Quem fez isso? É o mesmo Deus que entra hoje na guerra pela tua casa, pela tua família. Pega a palavra. Eu quero orar com você. Se você tem alguém da tua família aqui, se una a ela. Posso pôr a igreja de pé, pastora? Se una a alguém da tua família. Obrigada, meus atores. Arrebentaram. Se quiser trazer para o altar, vem correndo, porque eu creio. Eu quero convidar meu esposo aqui. Vem cá, amor. Coisa linda. Glória a Jesus. Eita. Oh, Jesus lindo. Glória a Deus, glória a Deus.
Se a tua família não estiver aí, se você quiser dar um passo para se aproximar do altar, é direito teu. Vem guerrear pela tua casa. Entra na guerra por tua família. Meu esposo lembrando, irmãos, são tantos livramentos, Senhor. A gente passaria a noite toda aqui. Muito livramento. Satanás já quis nos humilhar dentro dessa mesma empresa, colocando uma dívida sobre nós de R$1 milhão que nós não tínhamos nem condições de pagar e nem culpa dela. Só que quando Deus vem, irmãos, Deus, aquilo que é teu, pega isso aqui em nome de Jesus. Aquilo que é direito